Pessoal, tudo bom? Voltando aqui mais uma vez com o nosso vídeo semanal, né? E hoje eu gostaria de comentar sobre a postagem que eu fiz ontem sobre as técnicas de memorização, né? Para ajudar a melhorar a memorização. Então eu coloquei 5 técnicas, né? E essas técnicas são fazer 20 minutos de exercício antes de uma avaliação, ler em voz alta, fazer associação mental, né? Visualizar as informações e elaborar um ciclo de estudo. Então, vamos aproveitar e comentar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, vamos para a primeira. Novamente, estou aqui batendo na tecla do exercício físico, né? Eu sempre, vira e mexe, eu estou falando sobre a importância da atividade física para o aprendizado. Então, por quê, gente? Então, está aprovado, né, que o exercício ele pode aumentar a memória e o poder do nosso cérebro. Então, eu peguei até aqui dados de uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Illinois, né? E nessa pesquisa forneceu evidências, né, de que cerca de 20 minutos de exercício antes de um exame pode melhorar o desempenho, né? Então, assim, vai fazer alguma prova de manhã, acorda um pouquinho mais cedo, 20 minutinhos, faz esse exercício, né? Vai fazer à tarde, na hora do almoço ali, faz esse exercício. Então, é uma dica, tá certo? Lembrando, né? Eu sempre coloco aqui as dicas e vocês adaptam a realidade de vocês, tá bom? Segundo, ler em voz alta. Então, por que ler em voz alta? Até para as pessoas que não são auditivas, lembra que tem postagem sobre isso, tá? Então, até para as pessoas que não são apenas auditivas, tá bom? Essa dupla ação de falar e ouvir a própria voz, né, o que você mesmo está falando, ajuda a fixar as palavras na memória de longo prazo. Então, quando a gente lê só olhando, né, sem falar, vai ficar ali na memória de curto prazo. Quando a gente lê em voz alta, porque a gente está vendo e a gente está ouvindo o que a gente está vendo, né? Está lendo. Então, isso aumenta as chances, né, dessa memorização já ir para memória de longo prazo, certo? Então, existe estudo também que mostra que a aprendizagem e a memória, elas vão se beneficiar desse envolvimento ativo. Então, o ato da gente ler em voz alta é um envolvimento ativo. E aí, quando a gente adiciona essa medida ativa a uma palavra, essa palavra ela vai se tornar mais distinta na nossa memória de longo prazo. E aí a gente consegue memorizar melhor, certo? Vamos para a terceira dica, né, que é a associação mental. Então, assim, gente, essa capacidade de fazer conexões não é apenas uma maneira mais fácil de memorizar o conteúdo, mas também é um combustível para a criatividade, tá certo? Então, um exemplo bem claro aqui que eu já falei também sobre os mapas mentais. Os mapas mentais são, assim, é uma das maneiras mais fáceis de a gente conseguir conectar ideias, né? E usar essa visão geral e usar para realizar essas diferentes conexões, certo? Então, o mapa mental entra aí novamente, né, em uma dessas técnicas de memorização. A quarta é visualizar as informações. E aí, para visualizar essas informações, a pessoa pode desenhar diagramas, certo? Por quê? Porque esses diagramas vai criar essa memória visual, tá bom? Onde a mente ela pode ser lembrada, né? O que a gente coloca aqui na mente pode ser lembrado com maior facilidade durante o exame. Então, além dos diagramas, também volta a falar dos mapas mentais. Então, ele vai entrar aí, certo? Nessas duas técnicas, tá bom? Também tem o que eu já falei aqui do palácio da memória, né? Também entra nessa visualização de informação. Fica muito mais fácil. E sempre o palácio da memória, você vai colocar ali o conteúdo misturado também com coisas absurdas, tá bom? Então fica muito mais fácil dessa memorização. E por fim, né, criar esse ciclo de estudo. Por quê?
O ciclo de estudo ele tem várias vantagens, né? E uma dessas vantagens é rever o conteúdo com uma certa frequência, né? E com a frequência correta. E isso vai aumentar a taxa de memorização desses conteúdos, tá bom? Então é importante rever o material que estudou há alguns dias, tá certo? Na sessão lá de estudo, fazer a anotação mental do que tiver tipo esquecido e revisar novamente, tá bom? Então assim, esse ciclo é uma maneira de memorizar o estudo, mas também de estudar o que você precisa sem se sobrecarregar, certo? Então manter esse ciclo é importante. Então segunda eu estudo tal disciplina, né? 2 disciplinas, sei lá, uma disciplina, terça eu estudo outra, e aí pode até fazer o revezamento de assim, não, peraí, porque lembra que a gente precisa sempre estar revendo o que foi estudado antes, porque se eu estudo hoje e amanhã ou depois eu não faço essa revisão, é mais fácil o cérebro esquecer, certo? Então, é por isso que é importante estar sempre fazendo essas revisões e manter esse ciclo aí de estudo, tá bom? Então, hoje eu quis aprofundar mais um pouquinho sobre essas técnicas que eu coloquei na postagem, certo? De ontem, tá bom? Então, a gente continua se encontrando aqui. Se você tiver ideia de que eu faça outros vídeos com outros assuntos também, coloca aí, tá? Dê sugestão que eu estou aqui para ajudar vocês aí nessa caminhada, tá bom? Então, um abraço e até a próxima semana.